Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. No estudo de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 12 razões pelas quais nós devemos estudar a Bíblia. E eu creio que esse estudo ele será de grande edificação espiritual para todos nós. Primeira razão, porque Jesus disse que devemos examinar as Escrituras. Em João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos o costume de dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro. O Antigo Testamento falava da vinda de Jesus. O Novo Testamento fala que Jesus já veio. O Antigo Testamento falava da vinda do Messias. O Novo Testamento fala que o Messias já veio. Então, o Antigo e o Novo Testamento se convergem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do plano da salvação de Deus. Então é importante nós conhecermos as Escrituras, examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de Jesus. É muito interessante esse versículo, porque julgais ter nelas a vida eterna, e Jesus confirmou, e são elas mesmas que testificam de mim, quer dizer, eu sou a vida eterna. Em João, capítulo 17, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Se eu não me engano, está em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Devemos examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A segunda razão, porque quando não conhecemos as Escrituras, estamos errando. Jesus disse isso em Mateus capítulo 22, versículos 29 e 30. Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Quando Paulo estava pregando em Atos capítulo 23, perante o Sinédrio era composto pelos fariseus e pelos saduceus. Havia saduceus e havia fariseus no Sinédrio, e Paulo fez referência à ressurreição. Então os fariseus e os saduceus entraram em conflito, em atrito, porque os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus criam, como diz o texto bíblico. Então levantou-se uma dissensão entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, os saduceus não criam na ressurreição nem em anjos. E quando Jesus estava conversando com os saduceus falaram assim: mestre, em relação à lei do levirato, mestre, uma mulher casou com um homem e esse homem morreu, a lei diz que o irmão vai desposar a mulher para suscitar descendência e assim a lei do levirato dizia isso. Então, o que aconteceu? Os saduceus criaram uma situação que aquele irmão também morreu, o outro também morreu, e os 7 irmãos desposaram aquela mulher, e os 7 irmãos morreram, e depois a mulher morreu. Aí eles perguntaram, na ressurreição, eles não criam na ressurreição, mas eles queriam pegar Jesus. Na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? De quem que ela vai ser esposa? Os 7 irmãos desposaram ela? De quem que ela vai ser esposa? Aí Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque no céu não se casam, nem se dão em casamento. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Jesus confirmou a ressurreição que os saduceus não criam. Porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E Jesus ainda acrescentou a questão dos anjos.
Por quê? Porque os saduceus eles não criam nem na ressurreição e nem em anjos. Então, quando Jesus disse, são porém como os anjos no céu, Jesus também estava confirmando a existência de anjos. Jesus não só, nesse versículo, quando respondeu aos saduceus, Jesus não só ele confirmou a respeito da ressurreição, mas ele confirmou também a respeito da existência de anjos. Então, se você quiser anotar, você pode ler Mateus 22, versículos 29 e 30, e Atos capítulo 23, versículos 7 e 8. Essa é a segunda razão. A primeira razão para a gente conhecer, examinar as Escrituras. Jesus falou isso. A segunda razão, porque nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. E isso é uma coisa muito séria. Por isso que nós devemos ler a Bíblia, devemos incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Para conhecer o poder de Deus. A terceira razão, porque as Escrituras são o poder de Deus para a salvação. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque a Bíblia, porque o Evangelho, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 4, a quarta razão, porque devemos tê-la como nossa única regra de fé. Quando Paulo estava pregando lá em Bereia, ele estava pregando, e olha só a atitude dos bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha só que interessante. Ninguém mais, ninguém menos, irmãos, do que o apóstolo Paulo estava pregando para os bereanos, e os bereanos foram nas Escrituras para ver se aquela doutrina, se aqueles ensinos do apóstolo Paulo eram de fato como estava nas Escrituras. Os bereanos, eles consultavam nas Escrituras, vamos dizer hoje, na Bíblia, para ver se aqueles ensinos estavam de acordo com as Escrituras. E aqui diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras. Precisamos examinar as Escrituras, precisamos ver se o que nós estamos cantando, louvando, as letras dos hinos, precisamos ver, irmãos, se isso está de acordo com as Escrituras. E aqui, eu quando era criança, eu ouvia, né, que quando a gente canta, a gente ora duas vezes, né? Eu me lembro que, estou me lembrando que agora, que às vezes tem hinos que a pessoa canta assim, Miguel faz isso, Miguel manda fogo, Miguel faz isso, Miguel... A gente está cantando, dando ordem para Miguel. Onde está escrito isso na Bíblia? Que a gente tem que cantar, Miguel passa fogo, Miguel não sei o que. Onde que está na Bíblia que a gente tem que cantar para anjo? Eu tenho que cantar e louvar a Deus, não a anjo. Então, são coisas que a gente precisa ver como é que o que nós estamos cantando, louvando, essa questão de analisar as letras dos hinos que nós estamos cantando também é muito importante. Uma letra cristocêntrica, uma letra que tenha fundamento na Bíblia. E não ir simplesmente pelo ritmo e pela melodia. Mas temos que ver a letra, o que a letra daquela música está falando, o que aquela pregação está falando, o que aquele estudo bíblico está falando. Examinar as Escrituras, não foi isso que Jesus disse? Os bereanos examinavam para ver se as coisas que Paulo falava eram exatamente assim. Quinta razão, porque o seu conhecimento nos protege contra falsos ensinos. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que nós mais temos hoje aí são heresias negando as doutrinas bíblicas. Precisamos tomar cuidado com isso, precisamos nos vacinar contra isso, nos proteger. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo a Bíblia.
E se algum ensino vier de encontro, né? De encontro. Ir ao encontro é uma coisa, ir de encontro é outra. A criança corre ao encontro do pai. Agora, um carro foi de encontro ao outro, ou seja, bateu. Se a doutrina da Bíblia vem se a doutrina, qualquer doutrina venha de encontro com aquilo que está escrito na Bíblia, está confrontando com o que está escrito na Bíblia, a gente deve rejeitar isso, porque a verdade, Jesus disse, João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está aí mais uma razão que não está aqui no estudo e que nós podemos dizer, porque a palavra de Deus nos santifica, é mais uma razão para nós estudarmos a Bíblia. João 17, 17, apesar de que não está aqui nas 12 razões do nosso estudo. Então seriam agora 13 razões, né, para nós estudarmos a Bíblia. Sexta razão, porque somente seremos obreiros aprovados se a manejarmos bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Eu entendo esse versículo, irmãos, da seguinte maneira: nós manejarmos bem, tendo conhecimento das doutrinas bíblicas, e nós manejarmos bem também Gênesis, eu vou abrir em Gênesis, está aqui no início da Bíblia. Apocalipse, está aqui no final da Bíblia. Salmo, eu sei que está mais ou menos aqui no meio da Bíblia. Se eu for para o Novo Testamento, eu já venho mais para esse lado aqui. Então, quer dizer, eu também tenho esse manuseio, eu sei onde que estão mais ou menos os livros da Bíblia. Eu manuseio tanto fisicamente, como o manuseio do conhecimento bíblico. Eu entendo das duas maneiras. E aí, uma coisa que eu queria questionar os irmãos, e se os irmãos quiserem colocar no comentário o que você acha a respeito disso, essa questão da Bíblia no celular, que eu acho importantíssimo nós temos uma Bíblia no celular. Essa Bíblia no celular, ela tem o seu lugar, mas eu não entendo, irmãos, uma pessoa vai para um estudo bíblico sem Bíblia porque tem a Bíblia no celular. A pessoa vai no estudo bíblico, a pessoa vai para o culto à noite sem Bíblia, porque a Bíblia está no celular. Meus irmãos, eu creio que nós devemos andar com a Bíblia, com o livro, com a Bíblia na mão. Em algum momento, você saiu do trabalho, vou para a igreja, não vai dar tempo de pegar a Bíblia em casa. Você está com a Bíblia no celular? Tudo bem. Foi uma circunstância. Você está evangelizando uma pessoa na rua, estou sem a Bíblia aqui. Não, mas eu tenho a Bíblia no celular. Aí você abre a Bíblia no celular, abre lá o texto que você quer usar e você evangeliza usando a Bíblia no celular. Eu tenho falado com algumas pessoas, eu até falei com um jovem um tempo atrás, ele falou, sua ideia foi boa, porque ele não tinha a Bíblia, né? E ele também estava sem dinheiro para comprar a Bíblia. Eu falei, então você baixa um aplicativo no seu celular e começa a ler a Bíblia. Sua ideia foi boa, eu gostei da sua ideia. Graças a Deus, e tomara que ele tenha feito isso. Então, há um momento que a Bíblia no celular, ela tem o seu lugar, mas eu não entendo que você tenha que substituir a Bíblia pelo celular, pela Bíblia no celular. Você vai no estudo bíblico, leva a sua Bíblia. Você vai para o culto, leva a sua Bíblia. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, os irmãos subiram ao monte, então dividiu os irmãos. Um grupo foi à frente, outro grupo foi atrás, quando eles estavam voltando do monte. Só que isso já era muito tarde da noite, talvez 1, 2 da madrugada. E a polícia parou aqueles irmãos, abordou aquele grupo de irmãos ali na frente. Começou a abordar, não sei o que, questionar aqueles irmãos. Aí quando o grupo de trás chegou, que estava com violão, né, estava cantando, estava descendo com a Bíblia, eles, opa, o que está acontecendo aí? Aí eles viram que Aí o pessoal falou, não, eles são da nossa turma, nós somos evangélicos, a gente estava orando no monte. Aí eles conversaram com os guardas, não, beleza, então, desculpa, não sei o que, vai com Deus, né, aquela gentileza toda. Mas eles foram abordados por quê? Porque eles não tinham a Bíblia na mão. E o grupo de trás estava com Bíblia na mão, estava com violão, estava cantando. Então houve essa diferença ali, a questão da Bíblia, porque eles estavam sem Bíblia, eles não foram identificados. Eu creio que a Bíblia é uma identidade do cristão. Há uma situação que você vai usar a Bíblia do celular, e é pertinente ter a Bíblia, é importante ter a Bíblia no celular. Em algumas versões tem até a Bíblia em outro idioma também, que você tem facilidade ali para você
Tem a Bíblia, tem alguns capítulos que tem áudio, você pode ouvir. Então, quer dizer, a Bíblia ela é muito importante, essa Bíblia no celular. Mas eu creio que você deixar de levar a Bíblia física, o livro, para um estudo bíblico, porque você está levando a Bíblia no celular, porque você perde a habilidade de manejar a Bíblia. Você vai ler aqui, eu posso abrir duas, três partes aqui, ó, e acompanhar o estudo com 2, 3 partes aqui, e na Bíblia na Bíblia no celular eu não consigo fazer isso. E você também começa a decorar mais ou menos o posicionamento dos textos, né? Você começa a conhecer a sua espada e você começa a manejar bem a sua espada. Você sabe se o Evangelho, se o João capítulo 13:16 está aqui, você sabe se Lucas capítulo 18 está aqui, você sabe onde que está a disposição da Bíblia, porque você já conhece a sua Bíblia. Isso tudo te ajuda a manusear bem a palavra. Então, não só no sentido de manusear fisicamente, mas manusear também no sentido de doutrinariamente, de conhecer as doutrinas da Bíblia. Então, devemos manejar bem a palavra da verdade. Para quê? Para que nós sejamos obreiros aprovados. Então, é importante ler a Bíblia para ser um obreiro aprovado. Essa questão da Bíblia do celular, o irmão, coloca aí no comentário se o irmão quiser falar a respeito disso, qual é a sua opinião. O que o irmão acha a pessoa deixar? Não, eu não vou levar a Bíblia não, porque a Bíblia está no celular. E vai para um estudo bíblico, levando a Bíblia no celular. Eu creio que a Bíblia ela tem o seu momento. A Bíblia no celular ela tem o seu momento, mas ela não pode substituir essa Bíblia aqui. Eu creio que não. Mas cada um tem uma opinião. 7ª razão, porque eu preciso aprender para ensinar aos outros. Eu tenho que estudar a Bíblia para aprender a Bíblia para poder ensinar aos outros. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, precisamos conhecer a Bíblia para poder ensinar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, é até fácil gravar essa referência bíblica. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Esse versículo está muito relacionado com o discipulado. Olha só o que Paulo diz para Timóteo. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só, Paulo ensinou a Timóteo, falou para Timóteo ensinar a transmitir, a ensinar a homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos iam instruir a outros, ou seja, é uma cadeia, é uma sequência. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. E isso é discipulado, você vai aprendendo e você vai ensinando. Sendo que o discipulado, né, irmãos, ele é um eterno aprendizado. A gente chega no nível que você acaba podendo ensinar alguém alguma coisa, mas você também está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. A cada vídeo que a gente assiste de um irmão aqui, a gente aprende alguma coisa. A gente aprende, puxa, eu nunca pensei nisso, e a gente vai aprendendo. Por quê? Porque o discipulado é essa troca, você aprende, você transmite, você aprende, você transmite, e você vai ensinando, vai aprendendo e sempre ensinando, e sempre levando a palavra de Deus, e outra pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento da palavra também, na graça e no conhecimento da verdade, e a gente vai estar sempre crescendo, né? Sempre aprendendo mais e mais. Por quê? Porque a fonte é inesgotável. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A profundidade das riquezas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de riquezas espirituais que Deus deixou para nós. E a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então é interessante essa questão. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Para eu ensinar, eu preciso aprender. A gente tem que ter essa humildade de querer aprender para poder ensinar. 8ª razão, porque poderei demonstrar o meu amor a Jesus conhecendo a sua palavra e guardando-a. Jesus disse aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você demonstra o seu amor a Deus quando você obedece a sua palavra. A obediência é a maior demonstração de que nós amamos a Deus.
Nona razão, porque me ensina, exorta e me prepara para toda boa obra. É a palavra de Deus nos capacitando. 2 Timóteo capítulo 13, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu preciso ser preparado, forjado pela palavra de Deus, para me preparar para toda boa obra, para a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta, nos consola, nos edifica, ela nos traz graça, nos traz conhecimento, ela nos dá habilidade para podermos pregar a palavra, para poder combater heresias. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos nos esforçar para ler e aprender a Bíblia, estudos bíblicos. Os estudos bíblicos eles são muito interessantes porque muitas vezes eles são temáticos, eles trabalham um determinado tema, eles abordam um determinado assunto. Então, por exemplo, um estudo bíblico que fala sobre arrependimento, aí você vai vendo o arrependimento, você vai ver como Deus trabalha, como a doutrina bíblica, como Deus mostrou, né, que deve ser o arrependimento. E quando fala a respeito de fé, aí você vai à fé no Antigo Testamento, a fé de Abraão, aí você vai na fé no Novo Testamento, a fé de Paulo, que é a fé para a salvação, a fé de Tiago, que é a fé para as boas obras, para uma vida com Deus, né? Aquela vida diária com Deus, é a fé de Tiago, e a fé como manifestação do poder de Deus na operação de curas, de maravilhas, de sinais, como Elias, que orou e desceu fogo do céu. Então as manifestações da fé. Então cada tema, aí você vai aprofundando esses temas. Isso é muito interessante. Então, o estudo bíblico também é uma forma da gente poder aprender a palavra de Deus, a gente poder conhecer a palavra de Deus cada dia mais. Ela vai nos exortando, nos ensinando e nos fortalecendo. E a 10ª razão, porque se eu não conhecer a palavra de Deus, corro o risco de perecer por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, olha só, o sacerdote, o responsável pelo culto, o responsável pela adoração, o responsável pela oferta, por conduzir o povo à presença de Deus, ele tinha rejeitado o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, irmãos, nós não podemos nos esquecer da lei do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. 11ª razão, ler a Bíblia para guardar a palavra no coração e não pecar contra o Senhor. Como também, né, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, resgatando, né, essa razão também, porque a palavra de Deus nos santifica. E nós guardamos a palavra no coração para não pecar contra Deus. 12ª razão, ler a Bíblia para conhecer o plano da salvação de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, uma das estratégias do diabo é a incredulidade, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo quer obscurecer a palavra de Deus, ele quer impedir que a luz do Evangelho brilhe. Por isso nós devemos ler a Bíblia e devemos incentivar as pessoas a lerem a Bíblia e de repente começar um evangelismo, começar um discipulado, convidando as pessoas para ler a Bíblia. E a palavra de Deus vai conquistando aquela vida começa a sentir o poder o poder de Deus, né? Como Paulo disse, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essas armas espirituais começam a destruir os sofismas, os enganos, a resistência do diabo, e aquela vida começa a crer, começa a conhecer quem é Jesus, começa a conhecer o plano da salvação de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos salvar. E a salvação é oferecida a todos, indistintamente, mas a pessoa tem que tomar a decisão de aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Resumindo o estudo, para concluir, além daquela razão que nós falamos, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, a palavra de Deus nos santifica, nos limpa.
Nós temos aqui mais 12 razões para estudar a Bíblia. Vamos apenas fazer a leitura corrida aqui agora, sem comentário, para concluir o estudo. Primeira razão, porque Jesus disse que devemos examinar as Escrituras. Segunda razão, porque nós devemos ler a Bíblia, porque Jesus disse que nós estamos errando quando nós não conhecemos as Escrituras. A terceira razão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A quarta razão, porque nós devemos tê-la como a nossa única regra de fé. O que está escrito na Bíblia é o que vale. O que vale é o que está escrito na Bíblia. Quinta razão, o seu conhecimento nos protege contra os falsos ensinos, contra as doutrinas enganadoras. Sexta razão, porque somente seremos obreiros aprovados se a manejarmos bem. Paulo a Timóteo, faz o comentário, se você quiser, a respeito da Bíblia e o celular, essa questão de muitas vezes substituir a Bíblia pela Bíblia do celular. Deixa de levar a Bíblia para a igreja, para o estudo bíblico, para levar a Bíblia no celular. Precisamos saber manejar a palavra de Deus fisicamente também. Sétima razão, porque eu preciso aprender para ensinar aos outros, discipulado, e lembrar que o discipulado é uma constante aprendizagem. Uma aprendizagem ida e volta, você vai sempre estar aprendendo, sempre ensinando a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, a profundidade das riquezas espirituais, das revelações que nós temos, os segredos escondidos por trás da palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa conhecer a Bíblia. Porque poderei demonstrar o meu amor a Jesus, conhecendo. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque me ensina, exorta e me prepara para toda boa obra, toda a Escritura é divinamente inspirada. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, corro o risco de perecer por falta de conhecimento. Lembremos lá do sacerdote, né, que deixou a lei de Deus. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, devemos guardá-la no nosso coração para não pecar contra Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um dos instrumentos da santificação é a palavra de Deus. Outro instrumento de santificação é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos convencendo do pecado. Então a gente vai na presença de Deus, pedir a Deus misericórdia. A oração também é outro instrumento de santificação, é um estudo sobre santificação. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Devo ler a Bíblia para conhecer o plano da salvação de Deus, a fim de também anunciar o plano da salvação de Deus e convidar pessoas a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, procura conhecer a Bíblia, procura saber quem é Jesus dentro da Bíblia, dentro do Evangelho de João. Jesus é aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus no Evangelho de João é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então nós vemos tantas maravilhas nos evangelhos, no Evangelho de João. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, conheça Jesus primeiramente por meio do Evangelho de João e escuta a palavra de Deus, porque ela tem o poder, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E creia em Jesus. Se você ainda não tomou a decisão, aceita Jesus na sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador. E lembra da primeira razão que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E tem. E são elas mesmas que testificam de mim. Foi o que Jesus falou. Então vamos conhecer a Bíblia para a gente conhecer Jesus por meio das Escrituras. Meus irmãos, esse é o estudo que eu gostaria de compartilhar hoje. Eu te confesso que ele ficou longo, eu não pensei que ele fosse ficar tão grande assim o estudo. Espero que você assista até o final, que você seja edificado, que você seja abençoado com essa palavra. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, nós vamos deixar esse resumo aqui que nós lemos, para que você também possa compartilhar na sua igreja. Você pode compartilhar também esse trabalho na sua igreja, procurando alcançar mais vidas e que mais vidas sejam edificadas. E eu creio que esse estudo vai ser um grande despertamento para que a gente ame mais a Bíblia e para que a gente deseje conhecer cada vez mais
a palavra de Deus, conhecer cada vez mais o Senhor, como Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor a cada dia. A gente nunca vai deixar de conhecer a Deus, a gente nunca vai deixar de aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus são as riquezas insondáveis, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável das grandes revelações de Deus. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.